Boa tarde a todos. Todo mundo já me conhece, né? Sou o Ângelo aqui da Secretaria de Cultura e a gente vai tentar dar início aqui ao curso do Pronfac, vai ser em torno de uns 2 meses e meio. Toda semana teremos uma aula com um objetivo específico. Hoje nós estamos aqui com o Aleph Moraes, né? Todo mundo conhece também. E ele está encarregado sobre democracia e participação popular e um breve histórico do Conselho no município. E todas as aulas serão gravadas, serão colocadas lá no YouTube da Secretaria. Peço a todos que possam curtir, né, e comentar lá, que possam participar do YouTube. E quem quiser depois, fica à vontade para poder assistir novamente, se não tiver entendido. Se for necessário algum conteúdo extra de PDF, de exercício, algo do tipo complementar, eu me comprometo a lançar de alguma forma para vocês terem acesso, para que fique mais bacana o nosso aprendizado, tá bom? Então, eu quero dar as boas-vindas a todos que vão participar, sejam agora no formato presencial ou após. Quero agradecer o Aleph também, né, pela disponibilidade dele de nos ter ofertado esse momento aqui. E, Aleph, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui no seu suporte, no que você precisar, tá bom? Então, beleza, fica aí com você e a gente vai dialogando. Tá. Beleza, preciso só que tu me fale se meu áudio falhar. Primeiro, se eu cair também é por causa da internet, se eu falhar é por causa do microfone, tá, gente? Então, qualquer coisinha aí você me diz. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui retornando. Muito grato pelo convite. Dizer que a gente tem observado um esforço muito grande do Conselho para efetivamente estar trabalhando, estar cumprindo o seu papel, assim, saibam que vocês são vistos, que a gente tem observado, enquanto fazedor de cultura, né, a gente tem observado muito esse esforço, e é muito bacana a gente saber que tem pessoas comprometidas, realmente engajadas com a causa e com a política, de ser sentido mais efetivo. Eu coloquei uma música do Fagner, e tenho escutado muito Fagner recentemente, esses dias, e também tenho acompanhado, inclusive, um pouco do legado do Fagner enquanto escritor, enquanto filântropo também que ele né? E aí eu me lembro muito da palavra legado, né? Que é o que a gente constitui com trabalho, com esforço, e aí é o que fica. E eu sinto que esse conselho tem muito legado, muito trabalho, sabe? Desde a sua primeira composição até essa composição mais recente, mais vívida. E eu queria começar esse nosso encontro, antes de qualquer coisa, fazendo uma leitura de um pequeno livro. Vocês conseguem me ver também? Conseguem, né? Tá apresentando aqui, está na página inicial do teu slide. Mas tu consegue me ver? Meu rosto? Consigo sim, consigo ver. Maravilha. E aí, era porque eu queria começar esse nosso encontro fazendo uma leitura de um pequeno trecho do livro História, Memória e Identidade do Território Quilombola de Alto Alegre Base, que é esse livro pequenininho, ó, que vocês estão vendo aqui, cabe em qualquer canto. Mas que é um livro que fala tão pequenininho assim, que tem um recorte histórico tão importante, que é sobre a história, memória e identidade do nosso território quilombola. E a gente precisa pensar que a gente é esse povo, a gente é meio quilombola, a gente é meio índio, nós somos essa mistura. E esse livro a gente recebeu, particularmente recebi, aqui no Centro Cultural, na Maloca dos Brilhantes, onde eu estou agora nesse exato momento, né, fazendo essa transmissão. Eu recebi do autor, do Gênison Falcão, na verdade nós recebemos do autor, Gênison Falcão, e ele fala o seguinte:
A base, inicialmente, era chamada de outra banda do Alto Alegre. Hoje em dia, alguns idosos do Alto Alegre ainda usam essa expressão. Sobre a origem do nome base, Bom Vicente informou que, abre aspas, foi por causa de um lugar de Fortaleza que tinha um lugar por nome base. Baixou o avião aqui em 1949. Era dos Nogueira. Aí ficou por base também. Fecha aspas. Um membro da família Nogueira igualmente contou essa versão, conforme a qual, abre aspas, em 1949, foi construído um campo de aviação que era a base do coronel Joaquim Nogueira Lopes. Lá, desciam aviões no final de semana. Fecha aspas. Abre aspas. Na casa do tio Mateus, lá em cima, que estava aqui embaixo, ia lá em cima um clarão entre as matas. Só acendia um lampião grande, de querosene. Aí de longe todo mundo via aquele fogão no meio do mato. Aí apelidaram. Tem festa ali no alto, na casa do Mateus. Quem gostava corria tudo para lá. Aí começou a desenvolver esse nome, de Alto Alegre, que as pessoas do Alto Alegre são muito acolhedoras. Gostavam muito de festa. Então, a gente precisa falar hoje sobre participação popular, participação democrática, história do Conselho. E eu acho que nada mais justo a gente começar esse encontro com um pouco de arte, com um pouco de cultura, e ressaltando essa obra tão maravilhosa que acaba de chegar, acaba de sair do forno, que muitas pessoas precisam ler, se apropriar. É um presente realmente. E uma obra que já nasce grande, né? Já nasce premiada pelo Itaú Social, pelo edital de equidade racial do Itaú, que apoiou a tiragem, premiou o autor, que já foi também secretário de Cultura, conhecido aqui por todos nós, e que essa obra ela possa se multiplicar, chegar em outros espaços. Até onde eu estou sabendo foi uma tiragem muito pequena mesmo, mas que a gente torce aí para alcançar outros rumos e se reconhecer e conhecer mais um pouco. Boa tarde novamente para todo mundo que chegou, que está chegando. Eu não estou conseguindo ver vocês, mas porque eu estou apresentando, mas eu vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre democracia e participação popular e vai trazer um breve histórico dos conselhos em Pacaju, especificamente o Conselho de Cultura, que é esse conselho aqui que a gente está fomentando, formatando esse programa de formação cultural, né, na área de cultura, e é onde a área que a gente é. Então, sou Arafer Moraes, aqui tem um pouquinho do que eu faço, né, atualmente eu sou gestor, ator, produtor e gestor cultural, estou me graduando em teatro lá na UFC, tenho um curso de gestão cultural pela FUNARTE, gestão para cultura popular e tradicional pela UFC, gestão estratégica pela Fundação Bradesco, design e web design pelo Centro Profissional de Formação do Ceará e técnico em informática aqui pela CEDUC Ceará. Formação. Aqui é um pouquinho do cronograma do nosso encontro, né? A gente deu essas boas-vindas com a leitura desse trechinho do livro do Jameson, sobre as comunidades quilombolas. A gente vai falar um pouco sobre democracia e participação popular. Lá para as 15 a gente fala sobre um breve histórico dos conselhos e às 4 horas a gente faz um encerramento. E aí a nossa grande pergunta, né? Democracia e participação popular. O que é? E aí eu queria que vocês abrissem os microfones e ficassem à vontade para falar as percepções do que a gente acredita que é, do anseio, do que não é também, fiquem à vontade e escutar um pouquinho vocês. Ângelo, quero escutar você, vamos lá.
que é para você essa democracia e participação popular? Opa, vamos lá, né, Aleph? Não diria dar a liberdade, acho que é dar o direito que é necessário à sociedade civil de poder participar das decisões que são tomadas pelo poder público, ter essa junção, é participativo, né? Já que o fim do poder público políticas públicas efetivas para a sociedade, nada mais justo que a sociedade possa ter vez e voz para poder ter para alcançar esse fim. Creio que seja nesse viés, né? Mas alguém, eu quero escutar um pouquinho de todo mundo. Eu adorei a tua contribuição, mas eu quero escutar mais. Por favor, alguém liga o microfone, fala alguma coisa. Era para eu ter feito um mint que eu coloco a caixinha e vocês escreviam, né? Acho que vocês estão querendo falar muito, não. Calma, que o pessoal tá tímido ainda, Aleph, mas vai acontecer. O Berg Brasil está online. Tá o Berg, a Silvia, o Berg, Lucas. que é participação popular. Berg Brasil, quer falar? Boa tarde, meu querido. Eu já coloquei no chat que aqui está meio complicado. Eu estou na escola assistindo a reunião na escola e aqui tem uma hora que fica meio barulhenta e fica meio complicado. Mas assim, eu acredito rapidamente que essa questão de democracia e participação popular é muito o que a gente faz e o muito que ainda a gente deveria fazer e participar. Aqui no nosso. Aleph? Eu estou escutando. Estou escutando, Berg. Eu acho que eu falei um monte de coisa e meu microfone estava desligado, acredito. Tava não, Berg, a gente estava escutando, tava não. Pode continuar. Tava não? Não, porque quando eu terminei de falar, eu olhei para ele, estava. Mas deu para ouvir o que eu falei, né? Repete, maravilhoso. Uhum. Não, assim, eu acredito que parte dessa democracia, porque democracia é uma coisa muito ampla, né? Dá a impressão que, assim, é uma coisa assim, de outro mundo. Mas eu acredito que boa parte do que a gente tem vivido nesses últimos anos, isso eu falando de editais que eu já participei, né? Eu acredito que está sendo uma gestão democrática e a gente está participando bastante. Agora, infelizmente, essa participação popular ela ainda está muito aquém do que a gente deseja, né? Principalmente nesse período, que nem todo mundo pode estar online como a gente consegue, né? Isso. A gente tem uma percepção muito ainda pequena. A gente, imagine aqui, nós que somos artistas da área cultural, que tem um fazer mais amplo, a gente ainda tem uma visão pequena do que é essa democracia e do que é essa participação popular. E aí você imagina as pessoas que estão fora desse contexto. As pessoas que vivem em um contexto de não alfabetização, que tem a visão de que participação popular é somente no ano eleitoral, quando vai para a urna votar. Isso, e aí eu falo um pouco mais, aí essa visão de participação popular de quem está no poder, das famílias tradicionais. Qual é a visão de participação popular para as famílias tradicionais que estão no poder, que ocupam o poder? E a participação popular, ela faz parte da democracia, desse espaço de construção com o povo, para o povo, mas a gente precisa de um esforço danado, nós, enquanto artistas, enquanto provocadores da construção do conhecimento, porque
cultura, antes de qualquer coisa, construção de conhecimento, a gente precisa provocar o tempo todo isso. Provocar as pessoas a participarem, provocar as pessoas a pensarem mesmo, no seu sentido mais amplo da palavra, e entenderem que a gente vive em uma constante troca. E essa troca que eu digo é de saber, de conhecimento, e que para que a gente possa... Alguém ligou o microfone? Eu, Alex. Reginaldo, maravilhoso, sua voz. Fala aqui. É para eu falar? Não, você falando aí, eu queria só dar um... O Ângelo também já falou, o Berg e tudo, mas para complementar o meu pensamento, né? Eu acho que não é somente só dar espaço, né? Porque às vezes a gente vê que esse espaço ele é oportunizado, aí se diz que né, é democrático, porém é preciso também entender e fazer valer, né? Que é necessário dar essa oportunidade, é necessário que isso seja democrático, que a democracia, que essa participação popular aconteça, mas que isso seja efetivado, né? Que haja, né, realmente que essa participação popular, que o povo ele se satisfaça, né, com as organizações, com os planejamentos, para que realmente essa participação possa fazer valer, entendeu? Não sei se eu fui claro, mas assim, não é somente dar espaço de fala, não é somente procurar fazer que essa democracia aconteça, mas que realmente as políticas públicas, né, elas possam realmente chegar a quem realmente precisa. Com certeza. E é interessante que eu pedi para vocês falarem, eu deixei o espaço aberto para vocês falarem, para que todo mundo pudesse ligar o microfone, falar um pouquinho do que é isso, do que acha que é. E às vezes os espaços eles estão abertos e a gente pode contribuir, a gente deixa de contribuir. Muito por não ser algo do nosso interesse, porque talvez seja algo do interesse coletivo, não seja algo do nosso interesse individual. Então, a gente está no tempo todo, muitas vezes, ocupando espaços de participação, mas que nós mesmos negamos esses espaços, a gente não vai atrás, ou a gente não cobra realmente a efetividade desse espaço. Realmente, eu estou falando isso aqui, ele precisa ser olhado, precisa ser feito. E aí tem uma questão de constância e continuidade dessa cobrança e um engajamento real das pessoas para que isso aconteça também. E a gente precisa pensar que a gente veio de uma redemocratização, nós éramos uma república, vivemos uma democracia, fomos para uma ditadura, voltamos para uma democracia, para uma república, mas a gente está o tempo todo vivendo ameaças a esses espaços de participação. A gente vive o tempo todo ameaças de tentar apagar esses nossos espaços, apagar o nosso lugar de fala, sermos silenciados. Isso é muito constante. Todo dia a gente observa algum tipo de tentativa de cessar esse nosso lugar. E muito desses espaços de participação eles só existem porque nós queremos que Travou, Aleph, o áudio. esses espaços eles não existiam. Aqui tem uma breve descrição, mas eu acho que a descrição de participação popular e democracia, ela daria umas 5 páginas, porque são muitas reflexões, mas de forma muito clara, quando se coloca aqui, e essa definição eu escrevi há pouco tempo, e não é algo universal, mas que essa construção da ação pública
E aqui, quando eu coloco ação pública e construção, construção porque é algo que ninguém constrói algo só. Ninguém consegue construir algo sozinho. Você vai precisar comprar um insumo, você vai precisar sempre vai precisar de envolver mais alguma pessoa. E dessa ação pública, aqui eu coloco ação pública porque pensando para além da política, mas absolutamente tudo que se é público. Aí eu coloco do planejamento à gestão. Então, envolve desde a idealização de uma ação pública até a sua gestão, envolvendo os principais agentes da mudança. Quem? Os cidadãos. Existe uma busca constante agora por nós deixarmos de usar a palavra transformação. Transformação. Existe uma série de críticas a essa palavra, por ela ser algo muitas vezes inatingível, intangível. Você conseguir uma transformação desse espaço de algo, mas uma mudança que já é algo muito significativo diante de uma transformação, que é algo intangível. E essa intangibilidade, como é algo que a gente não consegue alcançar, a gente trata como algo falso, uma mentira, uma falácia. Então é muito melhor nós dizermos que nós vamos fazer uma ação pública, construir uma ação pública do planejamento à gestão, envolvendo os principais agentes da mudança, que são os cidadãos, do que a gente falar que vai ter uma transformação. E aí eu falo mudança porque a gente precisa adotar isso para a nossa vida. O que a gente pode mudar de hábito, o que a gente pode mudar, que a gente pode ir fazer pequenas revoluções no nosso dia a dia. E aí essa pergunta é uma provocação. O que a gente pode mudar no nosso dia a dia, que a gente pode causar pequenas revoluções? Porque aí quando a gente faz uma pequena revolução conosco, no nosso eu, essa revolução, se cada um fizer um pouquinho dessa revolução, dessa mudança, né, a gente conseguirá algo maior. E aí eu preciso falar que o processo de democratização trouxe à cena novos atores e questões nas esferas das relações Estado-sociedade. Então, com a democratização, da democratização do nosso país, muitos atores vieram à tona, isso mesmo em um Estado conservador. Mas nós passamos a enxergar a classe estudantil como uma classe de direitos, começamos a enxergar a cultura como algo que gera identidade para o nosso país. Nós começamos a enxergar que existiam desigualdades sociais, é uma questão que começou a surgir. Nós conseguimos entender que a educação era um desafio completamente nosso, não era um desafio só de X, é um desafio nosso. E aí, com essa democratização, aconteceu o despertar da sociedade civil e essa participação ativa de todos os seus setores no processo de desenvolvimento da sociedade. E que isso constitui fenômenos marcantes da nossa história atual. Então, a democratização nos espaços de participação, a gente tem que tratar isso como algo que está ainda acontecendo, não está formatado, não está o ideal ainda. Tem muita coisa que precisa melhorar, mas isso é um fenômeno. E é graças à sociedade civil, graças a nós que estamos aqui nesse momento. E aqui eu falo com muita sensibilidade de construção de entendimento, porque aqui eu estou falando especificamente que houve um despertar da sociedade civil. Mas aí, sejamos coerentes e falar que também houve um despertar de alguns poderes públicos, né? Das diferentes esferas também, para esse entendimento que a gente precisa construir junto. Apesar de
a participação social ser um fenômeno inerente à sociedade civil. E aí a gente fala sobre participação cidadã versus participação social, né? E aí que é uma coisa que quando a gente fica meio, vai ler ou determinados fóruns, outros espaços, colocam isso em xeque, né? O que é essa participação cidadã e o que é essa participação social, né? E aí essa participação cidadã, ela é diferente dessa participação social, porque ela não busca realizar funções do Estado, mas ela, além de a participação cidadã, além de garantir, não é somente essa participação dos grupos, das associações, nos espaços de participação. Ela é uma dimensão mais ampla. Ela está ligada a gente enxergar o mundo e os desafios que ele tem e de como a gente pode se organizar para melhorar esses desafios. E aí a gente fala isso a longo e médio prazo. Então, existem desafios que são mais amplos, como a retirada da população em situação de rua, mas como é que a gente atende a população em situação de rua? Isso é um desafio da cidadania do Brasil. Então, como é que a gente vai construir conhecimento suficiente para isso? E aí eu trago um pouco de como essa democracia, essa participação popular, ela está prevista na Constituição Federal de 1978. Ela é um princípio inerente à democracia, ou seja, sem participação popular não existe democracia. E ela garante aos indivíduos, os grupos, associações, o direito não apenas à representação política, mas também à informação e à defesa de seus interesses. Então, como nós partimos para um lugar de construção de conhecimento e de busca de informação que seja de interesse coletivo. Tem um trecho muito interessante de uns textos que eu estava lendo recentemente, que existe um termo muito comum que esses tipos políticos adotam, que é a vontade política e a vontade do povo. Né? Então, são coisas que estão ali no linear do poder, né? E que a gente precisa estar o tempo todo cobrando, porque muitas vezes a vontade política é diferente da vontade do povo. Mas pelo que a Constituição levanta, é que o direito não apenas a essa representação política, mas também o acesso à informação e a defesa dos interesses, dos seus interesses, ou seja, o interesse do povo, não do interesse político. E aí tem um trecho muito importante que diz que a participação popular significa a satisfação da necessidade do cidadão como indivíduo, ou como grupo, organização ou associação, de atuar pela via legislativa, administrativa ou judicial no amparo do interesse público, que se traduz nas aspirações de todos os segmentos sociais. Ou seja, essa participação popular significa que nós vamos ingressar através das vias legislativas, administrativas ou judiciais para buscar resolver um problema que é de interesse público. Então, a cultura hoje é um direito e essa via de participação social, que é o nosso Conselho hoje de Cultura, é uma via administrativa de participação legal para que a gente tenha uma cultura com uma política efetiva. Então, a gente vai já também conhecer quais são essas outras esferas e como elas divergem entre si, colaboram entre si. É importante a gente dizer que a participação social, ela vem para fazer a substituição das antigas formas paternalistas, autoritárias e clientelistas pelas práticas e processos democráticos, em que o cidadão passa a atuar
fiscalizar e tomar iniciativas através de comunidades, grupos de múltipla atuação e movimentos sociais. Passa a ser uma exigência aquelas sociedades que querem ser consideradas verdadeiramente democráticas. Isto é, a substituição do paternalismo pela participação é o imperativo moderno da política social. Então, tudo aquilo que está ligado a apadrinhamentos, a troca de favores, a um escambo, isso é deixado para trás com a democratização do país. E a gente passa a compreender que essa democracia pressupõe participação popular. Ser cidadão não se trata apenas de receber os benefícios do progresso, mas de tomar parte nas decisões e no esforço para a sua realização. Olha que provocação interessante essa, né? Em lugar de ser tratado como objeto das atenções paternalistas dos donos do poder, o cidadão passa a ser reconhecido como sujeito histórico e protagonista no processo de desenvolvimento. Trata-se de uma exigência decorrente da natureza inteligente e responsável da pessoa humana. Olha aí, nós passamos a ser enxergados como inteligentes e responsáveis. Na medida em que se queira respeitar a dignidade da pessoa humana, é preciso assegurar-lhe o direito de participar ativamente na solução dos problemas que lhe dizem respeito. Inclusive, aqui a gente traz uma visão antropológica de como nós, com a democratização, passamos a ser enxergados como cidadãos de direitos e deveres e que nós precisamos nos articular para além do ponto de vista de participação política, participação para além da participação social, mas para que a gente construa engajamento acerca de determinada pauta. Hoje aqui a gente está falando de cultura, mas tem a pauta ambiental, a pauta de segurança. A gente aqui no município não tem um espaço onde a gente, com inteligência e responsabilidade, debata a segurança pública. Que a segurança pública ela é uma pauta transversal. Ela transpassa todas as outras políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, de esporte. A gente não tem nenhum espaço que se debata isso na nossa cidade. Então, como é que a gente construi dignidade para a pessoa humana sem o direito de participar ativamente dessa solução? A gente não vai resolver a pauta de segurança tão cedo. Tão cedo a gente vai resolver a pauta de segurança sem ter um espaço efetivo de participação social, em que todos sejam tratados como seres de inteligência e de respeito e responsáveis, para que a gente debata esse problema que é nosso. Então, é interessante que a gente é provocado a não apenas receber os benefícios, mas construir esforço para a realização dele. Democracia e participação popular, espaços de participação. Aqui eu cito alguns espaços de participação, como os conselhos municipais, na qual aqui temos o Conselho de Cultura, os orçamentos participativos, os fóruns, os mais diversos fóruns, consultas públicas, ouvidorias, seminários, audiências públicas. Aqui a gente tem alguns espaços, eu acho que todo mundo aqui já participou de algum desses, de fóruns, de ouvidoria, principalmente no último ano da Aldir Blanc, milhares de fóruns a gente participou, e isso é uma estratégia legal, né, aqui está trazendo espaços que são espaços legais, que está na Constituição, tem lá todos esses espaços citados formalmente como espaços de participação popular. E aqui são as esferas de participação, né, aqui aí se destrincham o que estava ali em cima, né? Do poder legislativo, então, o poder legislativo pode fazer as consultas prévias, audiências públicas, nós, enquanto cidadãos, também podemos propor uma audiência pública, podemos propor iniciativa popular, podemos propor um plebiscito, um referendo, tudo isso está na lei orgânica do município,
E nós, enquanto cidadãos também, podemos provocar junto ao nosso legislativo. Do Poder Executivo, como nós podemos participar? Através dos nossos conselhos de gestão, direito de petição. Então, qualquer cidadão pode chegar numa secretaria e, formalmente como ofício, pedir uma informação, solicitar um serviço ou transparência de determinada atividade. Ou nós podemos também procurar a ouvidoria, né, que são os ouvidores, que também podem nos passar essas informações e buscar uma reclamação, um elogio ou determinada outra ação que é dentro do protocolo da ouvidoria. E do Poder Judiciário nós podemos, enquanto cidadãos, propor uma ação popular, entrar com uma representação no Ministério Público ou com uma ação civil pública. Então, tudo isso, nós também, enquanto coletivo, enquanto cidadãos, também podemos buscar no judiciário esses meios de participação também, tá? Aqui, eu trouxe um trechinho do Lira. Só a participação popular efetiva quando existe democracia participativa. Quando o cidadão pode, abre aspas, apresentar e debater propostas, deliberar sobre elas e, sobretudo, mudar o curso da ação estabelecida pelas forças constituídas e formular cursos de ação alternativos. Ou seja, sempre que houver formas de um cidadão participar, decidindo, opinando diretamente ou de forma indireta, por meio de entidades que ele integra, a respeito de uma gama diversificada de instituições no âmbito da sociedade, família, empresas, mídias, clubes, escolas, ou na esfera pública, conselhos, orçamento participativo, princípios e referências. Então, aí a gente percebe que a nossa participação também, ela surge, ela provoca a criação de outros caminhos de mudança. Notem a palavra mudança. E aí é importante pensar que, com a participação social, o que nós temos de resultado efetivo na construção da ação pública? A capilaridade, essa ação ela vai conseguir chegar mais longe do que o esperado e alcançar mais pessoas do que o esperado. O respaldo social, porque as pessoas vão estar garantindo que aquela proposta ela vai ser mais assertiva e elas vão estar investindo seu tempo e esforço para que ela aconteça verdadeiramente. O engajamento comunitário, porque as pessoas vão conhecer essa proposta e vão fazer a comunidade se engajar. A comunicação afetiva, então notem aqui que não é efetiva, é afetiva, as pessoas vão ter afeto, respeito por aquela iniciativa. A efetividade da ação pública, então a ação pública ela terá efetividade, ela terá concretez na sua realização. O investimento será mais assertivo, porque eu não vou precisar investir várias vezes, o investimento ele vai ser real, e o retorno será efetivo, com resultados a curto, médio e longo prazo. Alguém mais quer falar algum benefício dessa participação social? Alguém? Eu gostaria de, inclusive, falar que aqui está faltando transparência. Transparência na gestão. Repete, Alex, por favor, que tu perguntou agora. Se alguém gostaria de falar também de algum pro bono, de alguma melhora que há com essa participação social, além dessas que eu citei. E aí você tem, inclusive, transparência que não está aqui de forma tão clara. Eu vi aqui. Como se daria essa comunicação afetiva, Alex? Eu não entendi muito bem. Imagina que a gente vai levar um caminhão cidadão, vai chegar um caminhão cidadão em Pacajus,
E esse caminhão, ele vai passar por todas as... Não, um caminhão de leitura que vai passar por quantidade X de praças do município. E a gente precisa mobilizar as comunidades para participar desse processo. Como é que a gente pode fazer com que as pessoas realmente participem de mobilidade para que isso aconteça? E aí fica essa provocação, como mobilizar uma rede que vai levar pessoas para aquela praça no dia X, horário tal. Como é que a gente comunicação que realmente... E aí, quando você vai consultar a comunidade, vão ser as praças, vamos chamar aqui as lideranças comunitárias. Então, se a gente garante essa participação social, essa comunicação ela é afetiva, as pessoas levam para si. Elas vão falar daquela iniciativa porque elas vão ter afeto, respeito por ela. E elas vão se sentir como agentes desse processo. E elas serão agentes desse processo, elas não vão só se sentir, elas são agentes desse processo de construção, de uma programação, de um projeto que vai trazer elas vão ter, inclusive, mais clareza no que o projeto traz, se elas foram convidadas para participar desse processo de planejamento para a gestão, né? Planejou com a comunidade para depois ter a gestão efetiva. Então, essa comunicação é efetiva, porque elas trouxeram para si a iniciativa e vão divulgar, vão fazer essa comunicação de forma muito espontânea. Entendi. Então, eu posso ver aqui comunicação afetiva e a questão do engajamento comunitário como se eles fossem entrelaçados, né? Aí, Isso. Eles estão em busca da efetividade da ação pública, que é outro aqui, para que possa ter um investimento assertivo e esse retorno, né, do que é que foi aplicado. Acho que é por aí, né, talvez. E por aí. E aqui, obrigado, Anjo, só o Anjo. Sem participação social. Sem participação social, existe um estranhamento social. As pessoas estranham aquela iniciativa, elas não sabem o que é. E elas olham com um outro olhar de indiferença. Então, elas não consideram aquilo como algo suas próprias, de identidade. Existe uma descontinuidade, ou seja, se a gente faz um projeto que não tem essa participação social, eu vou ser bem grotesco aqui agora. A gente está com um desafio, exemplo, a gente tem uma cidade maravilhosa, com artistas maravilhosos, e a gente deixa de construir um teatro para fazer um outro espaço, que não um espaço cultural que não atende a demanda desses artistas. Então, tem um estranhamento social, tem uma descontinuidade, esse espaço ele não vai ter uma efetividade. Esse evento, a gente tem artistas maravilhosos de teatro, a gente vai fazer um festival de outra linguagem, então, provavelmente isso não vai ter continuidade, não vai ter progresso. Então, sempre tem uma descontinuidade. Boa tarde, gente. Iniciando o segundo bloco do curso do PRONFAC, primeira aula, professor Aleph Moraes, Democracia, Participação Popular e breve histórico dos conselhos na cidade de Pacajus. Sejam bem-vindos. Maravilha, obrigado, Ângelo. Então, eu falei todos esses tópicos, não falei? Deu umas travadas, sabe, Alves? Se você quiser... Para mim, né? Para mim deu uma travada. Se você quiser repetir, eu ficaria grato. Pronto, gente. Rapidinho, só um resumo. Pronto, então, a gente estava falando sobre a efetividade da ação pública com e sem a participação social, né? E sem a participação social, a gente tem na ação pública um estranhamento social. As pessoas, elas desconhecem e têm diferença com a ação pública porque elas não participaram do processo de construção daquela ação.
E aí também a gente precisa compreender que se existe esse estranhamento social, essa ação pública também está muitas vezes fadada a uma descontinuidade, porque o próprio público, a população, ela não vai se reconhecer e se engajar. Então, gera uma descontinuidade nesse processo. E aí, essa descontinuidade, a gente pode falar de um projeto de circulação, por exemplo, projeto de um evento, mas a gente também aqui pode falar sobre um determinado equipamento público que não tem um engajamento. Então, essa descontinuidade da ação pública, por exemplo, também aqui, que sem participação social, editais, determinadas legislações elas podem até existir no papel, mas como elas não tiveram o processo de participação social, elas só vão existir no papel. Quantas leis nós temos que foram construídas por uma pessoa só e que não tem continuidade e efetividade? Então, essa descontinuidade também está muito ligada a essa participação social. Então, a construção de resultados temporários. Então, aparentemente, foi maravilhoso aquele evento, aquele projeto, foi maravilhoso. Mas o resultado, ele não passa de 3 dias, 5 dias, uma semana. São resultados temporários, que logo a gente vai perder de vista. E esse falso engajamento, a pessoa ela vai participar dessa iniciativa por interesse individual, mas não é um interesse coletivo. Ela vai participar dessa iniciativa porque aparentemente chamou a atenção dela, mas se essa iniciativa for uma iniciativa que propõe continuidade, não vai ter engajamento. As pessoas não vão participar, não vão aderir, e, consequentemente, vai ter uma descontinuidade, esse estranhamento, então tudo acaba aqui colaborando. E, geralmente, nessas ações, por incrível que pareça, nessas ações que não têm participação social, são as ações que mais têm investimento mais alto. Reflitam sobre isso. Muitas ações que a gente observa que não têm uma participação social, mas são as que têm investimento mais alto e são as que têm um retorno menos mensuráveis e palpáveis. Quando eu falo de retorno mensurável e palpável, é retorno realmente que a gente possa fazer monitoramento desse retorno. Então, esse estranhamento social, essa descontinuidade, resultados temporários, falso engajamento, investimento alto sem retorno, está estritamente ligado a esses espaços aí de construção da ação pública sem participação social. E aí a gente retorna para falar sobre a construção da ação pública que se torne política pública e que essa política pública não seja discriminatória. Que a gente não crie uma ação pública que segregue, que afaste ainda mais determinados grupos. Então, a gente precisa pensar o tempo todo em como a gente, principalmente agora, principalmente nesse ano de 2021, em como as nossas atividades, as nossas ações, elas não são discriminatórias e sim são inclusivas. E aí a gente precisa pensar que, mesmo com tudo isso que a gente está falando, o princípio da participação popular, previsto aí em todo esse nosso ordenamento, ele tem sido interpretado de várias maneiras pelos diversos atores sociais, e aí, através de estratégias de manipulação da opinião pública, muitas vezes ele é negado. É negado esse direito de institucionalização dessa participação popular. Isso a gente tem visto de diversos conselhos a nível federal foram diluídos, dissolvidos nesse último mandato para presidente. Diversas comissões serão dissolvidas sem nenhum tipo de critério.
E a opinião pública, ela pode usar o direito de participação popular, isso é a opinião pública, eu digo a grande massa, né? Hoje nós aqui, nós somos também a opinião pública, nega esse direito de participação popular muito por uma questão ideológica. Então, nós precisamos estar muito atentos para que o nosso direito de participação popular, ele não seja negado, e que a opinião pública não manipule nosso lugar de fala, que é um direito. E que a extrema-direita busque estratégias de manipular essa opinião pública para não termos a participação efetiva nos espaços. E aí, inclusive, observando os contextos, a participação formal, ela é a prática de formalidades que só afetam aspectos secundários do processo político. E essa participação real é aquela que influi de algum modo nas decisões políticas fundamentais. Hoje a gente pode observar que essa participação formal, eu observando hoje o Aleph, muitas vezes se buscam estratégias de ter essa participação formal. O conselho não existe porque tem que existir, fecha contas de recursos federais, então a gente precisa manter o conselho por isso. E essa participação real é quando o conselho existe, ele é um conselho prepositivo, ele é um conselho que delibera sobre a administração, fiscaliza a administração pública, a ação pública de forma efetiva, propõe ação, propõe mapeamento. Então, a gente precisa pensar se a nossa participação hoje ela é formal, a gente está aqui porque tem que estar, ou ela é uma participação real, que influi realmente na decisão política. Eu, Aleph, eu observo que hoje o Conselho de Cultura é muito mais real. Não sei se alguém discorda. Cadê o Berg Brasil, hein? Estou aqui, meu querido, escutando. É real ou é formal? Dependendo da situação, Aleph, para mim ele continua sendo formal. Formal. Isso. Cara, o teu áudio está travando para mim? Eu estou online ainda? O meu, não, na verdade, o seu tá travando para mim. Tá tranquilo aqui por enquanto. Não tá travando nem o do Berg, nem o do, mas pode ser que um de vocês fique nessa. E para você, Ângelo, o conselho hoje é real ou é formal? Ele está num processo formal, mas ele está andando para que se ele torne real. Pelo menos assim que eu vejo, né? Não sei se eu fiz entender o que você explicou, né? O formal que eu digo é na questão administrativa, leis e tal. E real quando, de fato, tiver toda a efetividade que ele necessita. Bacana. Reginaldo? Oi, Aleph. Eu acho, Aleph, que o Conselho de Cultura, né, eu que participo de outros conselhos, mas eu vejo o Conselho de Cultura como que está nesse caminho, né? Eu acho que não seria, eu não diria que formal, até porque a gente vem de um processo de 2017 que a gente vem tentando, né? Tentando colocar para frente que as coisas aconteçam, muito mais agora que, né, com o Ângelo aí se esforçando juntamente com todos os conselheiros. Eu acho que está nesse processo do real, né? Eu acho que, eu não diria que formal, eu acho que não nesse sentido que eu entendi pela sua fala. Eu diria que outros sim. Né, necessitasse dessa formação, necessitasse
das instituições da sociedade civil, mas eu acho que o Conselho de Cultura ainda não. Eu acho que está no processo realmente desse real, né, sonhado. Repete Maravilha. aí, Aleph, o formal e o real, só para ver A se eu peguei formal é a direitinho. prática de a formal é a prática de formalidades que só afetam aspectos secundários do processo político. Ou seja, não afeta a decisão política, não afeta uma decisão de compra, de construção, de investimento, de criação de edital. Isso eu estou fazendo, inclusive, aqui para o Conselho, né? Para a lógica do nosso Conselho, né? E essa participação real é aquela que influi de algum modo na decisão política, que é fundamental. Então, esse conselho hoje ele delibera sobre, isso quando eu falo delibera junto, né, junto com a secretaria, para onde vai ser investido, para onde vai ser construído, para onde precisa de uma formação. Então, é a decisão que ele influi a decisão política, mas aquela política é fundamental. E a formal não, ele existe por existir, assim, mas não tem um processo de influir de forma a essa decisão. Não afeta a decisão política. O Conselho está aqui dizendo que o correto é investir na política de livre leitura e a Secretaria vai lá e investe na política de eventos, tá entendendo? Então, como é Essa que é a real, né? é real e é formal, né? O Entendi. formal, isso é formal. O real é quando o Conselho consegue influir. Entendi. Hoje ele influi? Não, quando eu falei sobre o formal, eu achei que era nos aspectos administrativos, sabe? Eu não tinha pego essa tua pergunta em outro Foi viés, que eu em não outro tinha viés entendido. mesmo. E, Mas eu entendi o que você quis repassar. Entendi, né? Eu falei mais na questão de formação mesmo, né? Essa questão Eu tô administrativa entendendo. mesmo. Entendeu? Entendi total. Entendi total. E aí tem uma coisa que a gente se cobra muito, acho que a gente se cobra muito enquanto coletivo, enquanto artista, que é que esse controle, né, esse controle social, ele é feito pela sociedade através da presença. Então a gente precisa estar presente. Não adianta a gente ser aquela militância de rede social, né? Ser só o cyberativismo. Mas a gente precisa estar presente nos espaços que são propostos, que nós estejamos presentes, e que a nossa ação ela seja organizada, né, através de nossos segmentos. Então, hoje, qual é o fórum? Inclusive, a gente tem exemplos aqui maravilhosos. O Fórum de Literatura Livre e Leitura aqui do nosso município, que é um dos fóruns que mais organizados, que a gente tem vê uma ação muito bem articulada. O Fórum de Audiovisual e Artes Visuais, outro fórum também que tem uma ação organizada e que é presente nesse conselho também. Então, a gente precisa estar presente, mas a gente também precisa ser organizado para que esse processo seja efetivo, né? Esse controle social seja efetivo, porque também não adianta a gente se autoproclamar representante de um segmento, ou então ser representante de um segmento e não repassar o que está acontecendo dentro do conselho para esse segmento, não deliberar junto com o segmento, não fazer preposição junto com o segmento. Aí a gente está fazendo só o que é formal, a gente não está fazendo o que é real, né? Que é influir na política, influir na construção da ação pública, né? É basicamente isso. E aí a gente passa aqui do breve histórico dos conselhos de cultura aqui de Pacajus. E aí eu pergunto, né? Oi? Tu tá tendo acesso ao chat? Não. A Silvia fez duas perguntas, né? A mesma que a minha, sobre o que seria, né, o conselho formal e o conselho real, e se o exemplo dado sobre se você estava falando sobre política pública ou política de governo. E aí, até Silvia, se você quiser falar para perguntar melhor, para se fazer entender para o lado, ficaria até mais bacana.
Mas foi nesse viés, viu, Aleph? O que é um conselho formal e um... Ah, então tudo bem. Ela perguntou se estava falando sobre política pública ou política de governo e o que seria, né, um conselho formal e um conselho real, referente às tuas falas, ao que tu tinha falado. Isso. É, isso eu estava falando lá em cima, né, sobre isso. Aqui em cima, eu acho. Na verdade, a política de governo, a gente sabe que ela está falando a fracasso, né? A política de governo, ela, muitas delas têm descontinuidade, porque para ter continuidade precisa ter muita participação social, né? E a política pública não. A política pública é constituída com a efetiva participação social e que tem esse respaldo, né? Então, são coisas diferentes, né? Mas quando eu falo da política não discriminatória, que essa política não discriminatória, ela passa efetivamente por essa participação social. E principalmente agora a gente precisa estar mais atento, né? Porque existem determinados
fala é tão importante, porque nós vamos ficar, mas a gestão vai passar. O prefeito vai passar, o secretário vai passar, tudo isso vai passar. É uma questão de tempo. Só isso. E o tempo está passando rápido, muito rápido. E aí, o que hoje nós, conselho, inclusive a própria equipe da secretaria, o que a secretaria vai deixar de legado? Eu acho que é uma pergunta que o conselho e a secretaria tem que se perguntar. O que nós vamos deixar de legado para Pacajus? Sabe? Será que a gente conseguiu deixar uma legislação que garanta esse investimento? A gente conseguiu garantir a construção dos equipamentos culturais, a manutenção desses equipamentos, o investimento nos segmentos. Então, o que é que a secretaria vai deixar de legado de tudo isso que ela está fazendo? Porque participação social, acho que está tendo. Então, a gente já tem aí um bom começo, né? Participação social, a gente já tem. Mas o que falta para efetivar a ação pública, de fato, realmente, né? Como nós seremos lembrados? Eu acho que é uma pergunta que a secretaria precisa se fazer, né? Eu estava aqui anteriormente, já entrando nessa pauta aqui do breve histórico dos conselhos de Pacajus, e aí eu perguntei, você faz parte dessa história? E eu pedi para vocês falarem. Vocês falarem um pouco sobre se vocês faziam parte dessa história. E eu perguntei até, Reginaldo, quantas atas tu escreveu? Ângelo, quantos mandatos tu teve no conselho? E aí a Pazinha estava aqui do meu lado, a Pazinha dizendo, que eu lembro que ela já foi conselheira, ela dizendo que da época que o Jameson falava do CPF da cultura, né, que é o conselho, o plano e o fundo, que são 3 legislações específicas da política pública de cultura, né, e a conquista, ela estava falando da conquista, né, desse CPF, que a época era muito importante ter essas 3 legislações e que houve um espaço de construção desse plano, houve conferência, houve fórum para a construção desse plano, dessa legislação, e ela falando, faz parte dessa história. Eu queria saber de vocês mais aí, quem já fez parte dessa história, tem um documento muito importante que ele conta tudo sobre o nosso conselho, que é a nossa ata. Inclusive, eu convido depois a ver um momento de leitura dessas atas passadas, porque a ata, ela reúne o desejo e o anseio de outros milhares de conselheiros que passaram por esse conselho. Então, lá nas atas da gestão Márcia Mariela, que ainda está lá no livro de ato, tem os recortes, o professor Augusto César, falando lá sobre o mercado dos sapateiros. Isso, há anos atrás, falando que o mercado dos sapateiros precisava ser transformado em espaço cultural, tinha potencial. Alguns coletivos já ocupavam aquele espaço, mas ele estava abandonado. Então, é um documento histórico. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, se vocês, quem já fez parte, quem não fez, quem lembra algum momento. Eu tenho umas curiosidades, né, com relação ao conselho. Eu estava olhando aqui nos livros, Aleph, e primeira lei, né, que foi nesse viés da Constituição de um conselho é de 2006, pelo prefeito na época, acho que era o FAM. E eu estava olhando aqui, legal que a sociedade civil era composta CDL, indústria, estudantil. Silvia?
Cadê as histórias da Silvia no Conselho de Cultura? Aleph, ela está na mesma situação do Berg, estão no trabalho aí, só vão para participar. Ai, gente, Tá. desculpa, oh meu Deus do céu. Gente, são muitas histórias desse Conselho de Cultura, né? Mas falar que relembrar, né? Que a nossa ata é um documento que tem muitos relatos importantes sobre o nosso processo de construção da ação pública, né? Das nossas participações sociais nesse processo de construção. E relembrar esse conselho, esse breve histórico, entender que a sociedade civil sempre esteve muito disposta. Eu acho que aqui em Pacajus especificamente, nunca assim, a gente se colocou, prontificou a sociedade civil para fazer uma composição de conselho, e houve tanto desafio. Sempre houve uma participação efetiva, sempre houve desejo de mudança, de contribuir. E isso acho que nos faz muito únicos nesse processo todo de construção, sabe? E pensar que eu estava recentemente, na quarta-feira passada, escutando um depoimento da Raquel, não sei se ela está aqui quando estou vendo, mas ela falava que de várias gestões que o nosso município já teve, apenas uma teve que conseguir fazer começo, meio e fim. E como é ruim você olhar para trás e ver um pouco disso na nossa história, sabe? E eu tenho certeza, quantos conselheiros aqui, no meio dessas milhares de transações políticas, de entra e sai, permaneceram no conselho, fizeram as suas contribuições enquanto puderam, mesmo nos contextos mais desafiadores, de ter que se deslocar a pé, ter que se deslocar de bicicleta, ter que tirar o dinheiro do próprio bolso para vir participar da reunião do conselho, que às vezes não tem nem um lanche, mas você vindo, tá lá, tá contribuindo. Então, eu sinto que a participação da sociedade civil nesse Conselho de Cultura, ele, desde a sua constituição, eu particularmente, eu tive a oportunidade de ler todas as atas. Eu fiz esse trabalho de fazer, eu fiz essa leitura há um tempo atrás, há muito tempo atrás, aliás. E tem relatos, assim, muito incríveis, essas atas, desde as suas primeiras composições, mas que nunca houve nenhum relato de não comparecimento efetivo da sociedade civil. Sempre a falha, sempre, às vezes, essa não participação estava ligada à administração pública. Então, eu acho que esse é um motivo muito importante para a gente se orgulhar, e o motivo mais importante ainda para a gente seguir junto nesse processo, que ainda vai render muito, ainda vai acontecer muita coisa, e que a gente precisa estar otimista, mesmo com tudo isso que está acontecendo, a gente precisa acreditar que vai dar certo, e participar, né, provocar essa participação e não desistir. Acho que a palavra é basicamente essa. Aí, eu estou descendo aqui, e aí eu dou o meu obrigado, agradeço a todo mundo que está aqui, digo que quem quiser fazer alguma pergunta, relatar que vai ter um outro encontro, né, assim, com outro professor, com outro provocador, que eu acho que aqui eu não estou professor não, eu estou só um provocador mesmo, e estou muito feliz. E obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Ângela, Reginaldo, seguimos juntos. Aleph, fique à vontade nos próximos encontros para poder participar com a gente, para dar sua contribuição, né? Sempre bem-vindo. Você é um cara que é bem entendido sobre as políticas, né? E agradecer pela sua participação. Obrigado também a todo mundo que teve esse tempinho aí com a gente, mesmo em seus trabalhos, né? Sem poder falar muito, mais atento a tudo que estava sendo colocado aqui pelo Aleph. Próxima semana, às 14 horas,
a gente inicia regimento interno e o provocador, né, como assim o Aleph bem frisou, serei eu. E essa aula vai ficar gravada, a gente vai tentar passar ela para o YouTube da secretária o mais breve possível, para que o restante dos conselheiros possam ter o acesso e dar tudo certo. A gente pode tirar nossa foto junto com o Aleph, né, com o nosso facilitador de hoje aí, o nosso provocador. Eu quero uma foto para mandar aqui. Agora quem é que tira, né, meu amigo? Vou tirar em 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Obrigado, gente. Gente, obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima semana, tá bom? Valeu, fiquem com Deus.